Olá, bem-vindos todos. A gente está aqui hoje para tentar responder uma das perguntas que acontece com bastante frequência. Na verdade, são 3 perguntas, né, em uma só. E a gente procurou e está procurando sempre trazer para vocês não o olhar do profissional, mas sim o olhar do familiar. O que compete ao familiar dentro de todo esse contexto, né, da doença de Alzheimer ou de outra demência também. E uma delas é: qual médico deve fazer o acompanhamento do meu familiar? Em seguida a gente vai falar um pouquinho como é feito o diagnóstico, sob o nosso ponto de vista, voltando a frisar. E a terceira seria como é que a gente tem que se comportar com esse diagnóstico. A gente deve ou não compartilhá-lo com a pessoa diagnosticada ou com o doente, né? Bom, primeira coisa é, a gente já viu aí nesses 2 vídeos anteriores, então dando sequência um pouco ao que já foi dito, né? Ou seja, feitas aquelas anotações, né, que foram recomendadas lá, com a descrição de tudo que estava acontecendo de maneira diferente, né, do que ela fazia anteriormente, datando isso, colocando isso dentro do tempo e comparando a pessoa com ela própria, levada também todas essas anotações para um médico, né, clínico ou geriatra, e descartadas aí todas as possibilidades de doenças curáveis, a gente então vai passar para o segundo passo. Ou seja, exames feitos, nada nesses exames foi detectado, né, de alguma outro tipo de comorbidade tratável. E há também, né, começa a haver uma suspeita do profissional, do médico que está atendendo, né, de algum sinal de demência, ou ele próprio vai fazer, né, caso ele tenha a especialidade, o conhecimento, né, ou então ele vai encaminhar essa pessoa para um neurologista ou então para um psiquiatra, que são especialistas, né, nesse assunto, para que se continue a investigar. Ainda estamos no processo de investigação, ainda não se sabe o que ela tem. Além dos sinais anormais, né, que já estão ali relacionados e estão sendo acompanhados, é importante também, nesse momento, agregar o histórico clínico da pessoa. O que essa pessoa, como é que foi a vida dessa pessoa em termos de controle, se teve algum tipo de controle específico de saúde ou não, juntar alguns exames feitos anteriormente para que se tenha parâmetro de comparação e tudo que a gente julgar de interessante do médico que está investigando saber. A gente vai marcar uma consulta, né, e de preferência a gente vai já acompanhando a pessoa no dia e hora que foi marcado. Se ele confirmar lá a suspeita inicial, né, de alguma demência, ele vai direcionar essa conversa primeiro com a pessoa que está fazendo a consulta com ela, né, no sentido de detectar alguma dificuldade que ela possa ter, né, alguma incoerência, alguma coisa que ele possa perceber. É uma conversa bem direta, bem simples, bem suave mesmo, não é nenhuma questão de interrogatório, não, é uma conversa normal que ele vai colocando algumas perguntas-chave ali no meio, né? E em função do feedback que ele tiver, do retorno que ele tiver dessa conversa, que na verdade o que ele está fazendo é o que os médicos chamam de anamnese, que é aquela etapa inicial de atendimento, né, que o médico começa a investigar as queixas que motivaram a pessoa a ir lá, né, e aí
ele passa no segundo passo, né? Se a pessoa estiver acompanhada, ele vai conversar com o acompanhante. Aí a gente entra em cena, tá? A gente vai reportar para ele todo o histórico familiar daquela pessoa e tudo que a gente anotou. A gente, se for o caso, até repete tudo que a gente já falou numa primeira consulta, né? Só alerto para uma coisa aqui: o médico não está interessado em saber o que você pensa, ele está interessado em saber o que você sabe, né? Ou seja, você vai se ater na sua narrativa ao relato dos fatos, né? E não à sua interpretação ou ao seu julgamento. Pode ser que, se ele não tiver ainda com condições de concluir alguma coisa, que ele embarque em novas consultas. Vai depender muito da qualidade das informações que nós, familiares, levamos para eles e conseguimos passar para eles, né? O que ele consegue coletar da gente. Se ele se der por satisfeito e tiver uma suspeita consistente, essa pessoa, em seguida, né, que está sendo avaliada, ela vai ser encaminhada, possivelmente, para poder fazer um exame neuropsicológico, né? Esse exame, então, vai determinar se é efetivamente uma perda cognitiva, vai quantificar essas perdas e definir quais as áreas do cérebro que estão sendo mais afetadas. Bom, feito isso, vai ser feita uma nova consulta, aí esse exame neuropsicológico já vai estar em mãos, e o médico, com base na anamnese que ele fez, no histórico familiar que você relatou para ele, e também do resultado do exame neuropsicológico, né, ele já tem condição de saber se há demência ou não. Vale ressaltar aqui que o diagnóstico de Alzheimer não é o diagnóstico preciso, né? É um diagnóstico que é feito com relação a manifestações sintomáticas, né? Então, provavelmente você vai sair de lá, né, com a pessoa, e ele vai te dizer: olha, é muito provável, é uma demência, e é muito provável de ser Alzheimer. Com base nesses mesmos elementos ainda, né, se o médico ainda tiver alguma dúvida em determinar o tipo da demência, né, ele pode às vezes confiar que não é Alzheimer, é um outro tipo de demência. Aí, nesse caso, ele pode pedir outros exames, como, por exemplo, a tomografia, uma ressonância magnética, etc. Esses exames, eles têm uma função, que é de verificar possíveis lesões, né, no cérebro, que podem indicar, por exemplo, uma outra demência. A demência vascular, por exemplo, ele consegue detectar a lesão, né, aonde que foi comprometido no cérebro, né, a região que foi comprometida, né, em função do exame. A única informação, né, que ele poderá ter, caso ele tenha sido feita alguma outra tomografia, alguma outra ressonância antes, é ele constatar talvez a diminuição da massa cerebral, né? Porque a característica do Alzheimer é que o cérebro vai murchando, né? Os neurônios vão morrendo e ele vai murchando, então ele diminui de tamanho, ele diminui o volume, né? E isso é facilmente detectado, né, nesse tipo de exame. Bom, o diagnóstico feito, o médico vai prescrever, né, a medicação que ele julgar necessária, né? E esse assunto também a gente vai falar em algum próximo vídeo aí com mais detalhes. E aí vem a questão, né? Contar ou não contar? Bom, via de regra, toda pessoa tem o direito de saber. Se você tem uma doença grave, você tem o direito de saber. Isso é fato. Porém, é uma situação muito difícil que provoca um dilema muito grande nas famílias, né? E cada caso aí é um caso também, né? Por exemplo, quando o diagnóstico é mais precoce, ou seja, ele é feito numa
fase mais inicial da doença, as pessoas diagnosticadas, ela tem suas capacidades, a sua capacidade ainda bem preservada, né? Ela tem algumas manifestações, alguns sintomas assim bem esporádicos e às vezes vão à consulta sozinha, né? Vão sem acompanhante. E aí também, além de depender da pessoa, depende muito do médico, né? Se ele achar que aquela pessoa está bem ainda, muito bem, ele pode optar, por exemplo, de dar diretamente para ela. Ou então, ele sutilmente também pode sugerir uma nova consulta, né? E pede para aquela pessoa que na nova consulta traga alguém acompanhando ela, né? Acontecendo isso, né? Ele tem que marcar uma nova consulta e alguém ir acompanhando, né? Ele pode optar por dar o diagnóstico para o acompanhante, né? E esse então vai se encarregar de, né, ficar com a responsabilidade de decidir sozinho se conta ou não conta, ou de ouvir a opinião da família. O médico ainda pode dar o diagnóstico para as duas pessoas, né? Aí depende muito da avaliação do médico e dessa relação do médico com a família, com o acompanhante. É uma coisa que não dá para ter uma linha única de conduta. Pode ser também que o médico chegue, tenha um certo grau de convivência, intimidade com a família e chame o acompanhante meio em particular para poder revelar e aí perguntar para ele, olha, vamos contar ou não, né? Na primeira situação, a caso que a própria pessoa diagnosticada, né, salvadora da sua condição, ela pode ajudar no próprio tratamento. Aí facilita um pouco as questões do cuidado. Essa é uma vantagem da pessoa saber. Em contrapartida, se a pessoa já está com um certo grau, né, de perda, né, ela pode, ao sair do consultório, nem lembrar o que foi dito a ela, né? E depende muito da pessoa também, né? Tem pessoas que tem tendências assim depressivas, né? E aí quem vai avaliar é o familiar. Portanto, para concluir, podemos dizer o seguinte: não tem certo nem errado, né? Volto a dizer, cada caso é um caso. Pois bem, por hoje é só. Encontramos aí numa próxima oportunidade adiante. Um abraço.